A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Moisés e é um prazer e uma alegria podermos estar juntos para estudarmos acerca de pentecostalismo. É uma alegria muito grande poder estar participando pela primeira vez na Academia de Pregadores, juntamente com diversos renomados professores, para contribuirmos com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento ministerial. E o nosso assunto é um assunto muito importante, sobretudo para aqueles e aquelas que professam a fé de expressão pentecostal, não é? A fé cristã de expressão pentecostal. Nós vamos abordar o assunto pentecostalismo. E diante dessa temática, é muito comum as pessoas se perguntarem, mas pentecostalismo não é algo que nasceu em 1901 nos Estados Unidos e depois eclodiu em 1906 na Rua Azusa e então chegou ao Brasil? Nós propomos que o pentecostalismo é algo que vai muito além disso, não é? Quando nós falamos de pentecostalismo, nós precisamos distinguir algumas coisas muito importantes. E então nós precisamos que você esteja conosco, esteja juntamente com a gente, para que você acompanhe e perceba que a sua fé de expressão pentecostal, ela é muito mais antiga e enraizada, inclusive no Antigo Testamento. E é muito interessante que você entenda este aspecto. E é por isso que no nosso curso nós estamos propondo 4 eixos principais para que possamos abordar o assunto pentecostalismo. O primeiro eixo é o eixo bíblico. Esse eixo ele é muito importante porque mostra os fundamentos da fé pentecostal nas Escrituras Sagradas. Não é? Como somos servos do Senhor Jesus Cristo, somos servos de Deus, nós precisamos ter uma fé que esteja consubstanciada, fundamentada nas Escrituras Sagradas, que é o nosso livro-texto, o nosso livro por excelência da nossa fé e da nossa prática. Então, o eixo bíblico, ele é muito importante. Depois do eixo bíblico, nós temos o eixo histórico. O pentecostalismo também tem uma história, óbvio. Né? Alguém pensa que ele se iniciou apenas em 1901 e especificamente em 1906, mas pentecostalismo tem uma característica e essa característica perpassa a Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento e adentrando a história geral até os nossos dias. Então isso é muito importante de se entender, por isso nós vamos abordar também o seu eixo histórico. Além do eixo histórico, quando nós pensamos em pentecostalismo, nós precisamos entender que é uma fé de expressão carismática. Além de ser carismática, que vem da expressão carisma, né? Uma expressão que deriva-se do grego charis, que também significa dom, que também significa graça, mas que, sobretudo, significa os dons aos quais o Espírito Santo de Deus outorga aos seres humanos, por ele, né, pelo Senhor Jesus Cristo, transformados pelo Evangelho, e então recebem os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Então a nossa fé é uma fé de expressão carismática, e por ser de expressão carismática, ela possui uma questão diferenciada no momento de se produzir teologia. Então, o momento da produção teológica é antecedido pelo momento da reflexão metodológica. Por isso, nós temos neste curso Pentecostalismo o eixo metodológico, que é o eixo que é o terceiro eixo que nós vamos abordar, mostrando que os caminhos que nós tomamos para fazer a interpretação do texto bíblico, a chamada exegese, ele é um caminho diferenciado por conta de que nós somos pentecostais. Nós temos uma fé de expressão carismática e continuista. Né? Isso significa que ela difere das tradições cristãs que são cessacionistas, onde os dons do Espírito, segundo essas tradições, cessaram com a morte do último apóstolo. Nós não cremos assim. E não cremos assim também pelo fato de que a Bíblia não nos coloca isso, a Bíblia não apresenta essa perspectiva em um só versículo, não encontramos um só texto que fundamente essa ideia de que com a morte do último apóstolo cessaram os dons espirituais, como também nós temos a prática, né? Nós experimentamos os dons espirituais e as experiências com o Espírito Santo de Deus,
tal como os nossos irmãos experimentaram no início, né, da nossa era cristã, lá no primeiro século, na igreja chamada igreja primitiva. Então nós vamos entender por que existe um eixo metodológico onde se precisa se entender a diferença de se produzir teologia do ponto de vista cessacionista e produzir teologia do ponto de vista continuista. E, finalmente, nós falamos do aspecto do eixo teológico, que é o eixo do produto propriamente dito, né, do resultado final desse trabalho que é feito na metodologia, né, de se entender como produzir teologia, e a produção teológica propriamente dita. Quais são as doutrinas cruciais da fé cristã sob a perspectiva pentecostal. Portanto, nós convidamos você para nos acompanhar nessa caminhada de reflexão, né? Nessa aventura magnífica, maravilhosa, proporcionada por Deus, para que nós possamos crescer passando por esses 4 eixos. O eixo bíblico, o eixo histórico, o eixo metodológico e o eixo teológico, propriamente dito. Então esteja conosco, porque será uma alegria muito grande desfrutarmos daquilo que o Senhor nosso Deus tem para nos ensinar dentro da perspectiva pneumatológica da fé. E o que seria uma perspectiva pneumatológica da fé? É muito importante que a gente já comece entendendo essa perspectiva. Quando se fala em pneumatologia, nós nos referimos à doutrina do Espírito Santo, que também é conhecida como paracletologia. Então, quando você estuda em teologia, existem essas 2 disciplinas, onde se estuda exclusivamente a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus, né? A pneumatologia ou paracletologia, privilegiando as ações da pessoa, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então nós vamos estar estudando exatamente sob essa perspectiva pneumatológica da fé. E ao pensar acerca da perspectiva pneumatológica da fé, a gente passa então, como nós estamos falando, pelo eixo bíblico, é o nosso primeiro eixo de atuação. E é importante entender que no Antigo Testamento, propriamente dito, que é onde nós vamos iniciar, né, porque alguém poderia pensar, mas pentecostalismo, ele deveria começar em Atos capítulo 2, calma, nós vamos chegar em Atos capítulo 2, já no Novo Testamento. Mas primeiro, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, óbvio, ele não surge em Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus está no início do texto bíblico, né? Está lá no início da Bíblia Sagrada, no livro dos inícios, né? no livro das origens, no Gênesis, primeiro livro do Pentateuco. Então é muito importante que a gente consiga entender esse aspecto de que a fé cristã de expressão pentecostal possui fundamentação não apenas no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante de se entender. No que diz respeito ao Antigo Testamento, existem 3 dimensões que se sobressaem quando nós queremos estudar acerca do Espírito Santo de Deus. Em relação ao Espírito Santo, a primeira dimensão é a dimensão criadora. A dimensão criadora é uma dimensão que vai nos mostrar que o Espírito Santo de Deus como Deus, né? O Espírito Santo de Deus, óbvio, é Deus. Assim como Deus, o Pai, assim como Deus, o Filho, nós temos Deus, o Espírito Santo. Não há diferença qualitativa na pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, assim como Deus Filho e Deus Pai, possui funções, abordagens, manifestações e atuações diferentes dentro da história geral e dentro da Bíblia Sagrada. Mas a importância de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade não é discutível. Elas são iguais, né? Em importância, em poder, em atributos, eles são completamente iguais. Não há gradação e não há subordinacionismo, ou seja, uma não está subordinada à outra por um aspecto de hierarquia, como alguém possa pensar. É que nós somos seres humanos e somos limitados. Como seres humanos limitados, nós não temos como entender essas 3 pessoas, que são distintas, mas que são uma também,
ou seja, isso é o que nós chamamos de paradoxo, e é importante entender que um paradoxo não é uma contradição, né? Uma contradição é uma questão que, na verdade, se mostra equivocada, errada. Um paradoxo é algo que a nossa mente não consegue apreender, a nossa mente não consegue entender, mas ele existe e é perfeitamente, inclusive, defendido dentro da lógica e dentro da filosofia. Muito embora, né, a gente precisa destacar aqui, Deus não está no nível da nossa compreensão lógica, né, e física da realidade. Deus, ele sobrepuja isso, porque ele é criador, ele é, né, infinito, e nós somos criaturas e somos finitos. Então, a pretensão de se estudar Deus como se fosse uma coisa, um objeto, ela é equivocada e ela é ingênua. Então, o que nós sabemos de Deus, o que nós sabemos do Senhor, sabemos apenas por conta de que ele se deixa mostrar, Deus se deixa revelar. Então é muito importante que o estudante de teologia, seja ele de qual nível for, seja do nível básico, seja do nível médio, seja do nível superior, do bacharelado, seja do nível, né, lato sensu, da especialização, seja do nível estrito sensu, da especialização em mestrado ou doutorado, precisa-se entender que mesmo com todas essas gradações e essas competências, nós não esgotamos de forma nenhuma nem o livro sagrado, quanto mais a pessoa e o ser de Deus, né? Seja ele Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Então, o que nós estudamos é o que Deus permite que nós conheçamos, e conheçamos dentro das nossas limitações, e dentro daquilo que Ele permitiu se deixar conhecer. Então, a primeira dimensão que a gente estuda sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento é a dimensão criadora. E por que a dimensão criadora? Porque o Espírito Santo de Deus está presente na criação. Está presente na criação já no segundo versículo, né, do primeiro livro da Bíblia. E quando a gente diz primeiro livro da Bíblia, não diz da sua produção literária, porque, como todo estudante da Bíblia sabe, o primeiro livro produzido literariamente é o livro de Jó. É o livro mais antigo do ponto de vista literário. Do ponto de vista dos fatos, é óbvio que os fatos de Gênesis, né, sobretudo nos seus primeiros capítulos, os seus primeiros 11 capítulos, se deram muito anteriormente à existência de Jó. Jó, como os estudiosos mesmo dizem, provavelmente foi contemporâneo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Porém, do ponto de vista literário, ele é o livro mais antigo. Agora, do ponto de vista dos acontecimentos, é óbvio que o texto de Gênesis, os seus primeiros 11 capítulos, são muito mais antigos do que os fatos do livro de Jó. Então, o segundo versículo do primeiro livro da Bíblia, do ponto de vista do cânon, conforme foi organizado, né, de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele já destaca a pessoa do Espírito Santo, chamada nesse momento de Espírito de Deus, né? Ou seja, a terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus, né, ele é visto como o Espírito organizador. E até hoje, a gente sabe disso, por mais paradoxal que seja, o Espírito de Deus é o Espírito que zela pela ordem, zela pelas coisas feitas de maneira correta. Então, é por isso que, inclusive, algumas pessoas não conseguem entender por que o culto pentecostal, a liturgia do culto pentecostal, é uma liturgia um pouco mais aberta e não tão rígida do ponto de vista dos acontecimentos. Muito embora, de muitos anos para cá, a gente observa uma liturgia cada vez mais formal, também nas igrejas pentecostais. Isso é muito comum. Mas todos nós sabemos que uma igreja legitimamente pentecostal, ela tem, obviamente, a atuação da pessoa do Espírito Santo de Deus, e tendo a atuação do Espírito Santo de Deus em si, ele pode promover alguma diferença no programa da liturgia da igreja, né? O programa litúrgico pode ser alterado, mas nem tanto
a questão do programa litúrgico ser alterado, mas sobretudo, ele fazer alguma coisa que mude completamente a atmosfera do culto. Então, no pentecostalismo, na fé de expressão pentecostal, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é soberano e ele age da forma como ele quer, inclusive alterando a maneira de se cultuar e procedendo de forma sobrenatural, de maneira a alterar até mesmo o culto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então, só para a gente entender, o Espírito Santo de Deus ele está no início como um organizador. E aqui não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão legítima, inclusive, né, da teoria da lacuna. Né? Eu, particularmente, não sou adepto dessa teoria, mas grandes missionários pentecostais, inclusive um norte-americano muito famoso, que trabalhou como missionário muitos anos no Brasil e fez um grande trabalho na área de educação nas Assembleias de Deus, Niels Lawrence Olson, ele era adepto da teoria da lacuna, que é a ideia de que nós tivemos uma criação primordial, cuja criação foi alterada por conta da rebelião de Lúcifer e aqueles anjos que o acompanharam e que foram lançados, né, da presença de Deus, e o seu lançamento da presença de Deus ocasionou a terra caótica, ou seja, havia uma criação primordial, cuja criação foi alterada por conta desse lançamento de Lúcifer, e aí isso no versículo 1, porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2 nós temos, a terra era sem forma e vazia. Então, por conta dessa informação que se segue no versículo 2, é que se diz que a terra ficou sem forma e vazia, por conta, né, desse lançamento
de Lúcifer, né, das regiões celestiais para as regiões terrestres. Enfim, há uma grande discussão em torno dessa teoria. Ela não fere as Sagradas Escrituras em nada, é apenas uma teoria teológica, e isso é bom que se diga. Quando se fala em teologia, todas as questões teológicas são questões reflexivas, são reflexões humanas feitas acerca do texto bíblico. E todas elas são passíveis de serem corrigidas. Por quê? Porque são produzidas pelos seres humanos, e os seres humanos são seres falíveis. Então, não existe teologia perfeita, pronta, acabada, uma teologia que seja imexível, porque todas elas são produtos humanos. E como produtos humanos, elas podem sofrer alterações. Então, dentro dessa questão, a gente vê o Espírito Santo como espírito, né, na dimensão criadora e também na dimensão organizadora, porque o texto diz que ele pairava ou se movia sobre a face das águas, como que organizando para que as águas não ultrapassassem os limites colocados por Deus. Então, o Espírito Santo, ele como Deus, a gente até se torna refém das palavras quando se menciona sobre isso. É interessante pensar, né? Deus existe ou Deus é, né? Porque tudo que existe é alguma coisa que teve uma criação no tempo, teve um início no tempo. E possivelmente pode deixar de existir por ter uma cessação também no tempo. Então, os teólogos colocam mais modernamente que Deus é, né? Não se aplica muito o verbo existir para Deus, porque Deus, ele é eterno, né? Deus é eterno. Não existe início para Deus, ele sempre existiu. Então, no caso, Deus é, assim como Jesus Cristo é, e assim como o Espírito Santo é. Então, desde sempre, ele está aí, atuando como Deus. E como Deus, ele está lá no início da criação. Portanto, a fé de expressão pentecostal, ela é uma fé que está fundamentada dentro da visão trinitariana da fé, ou seja, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando ênfase à pessoa também do Espírito Santo, mas essa ênfase não é antibíblica, pelo contrário, a gente verifica o Espírito Santo de Deus já no início, né, da criação. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é só um apêndice daquilo que se estuda em teologia, né? Alguma coisa que sobra para se estudar em teologia. Não, o Espírito Santo de Deus é Deus. E ele precisa receber um tratamento, ele precisa receber um estudo, ele precisa ser objeto de estudo no sentido de vermos o que a Bíblia Sagrada diz acerca dele, né? Não objeto de estudo no sentido de exauri-lo, mas de vermos o que a Bíblia Sagrada nos informa acerca do Espírito Santo de Deus para que a gente conheça melhor. Agora, é interessante a questão do conhecimento de Deus, porque algumas pessoas pensam que conhecer Deus é ter informações acerca de Deus. E é importante entender que no Antigo Testamento, a expressão iadá, né, do hebraico, ela é a expressão para conhecer. Essa expressão para conhecer é a mesma expressão, inclusive, que se utiliza para o intercurso sexual, ou seja, quando Adão conheceu a Eva, né, ele conheceu a sua mulher para que pudesse ter um outro filho no lugar de Abel, que foi assassinado por Caim. Então diz a Bíblia que Adão conheceu a sua esposa Eva e ela concebeu e teve um filho. Então a palavra conhecer no Antigo Testamento é iadá, ela é utilizada para o intercurso sexual e é utilizada para o conhecimento de Deus. O que isso significa? Que o conhecimento de Deus na Bíblia Sagrada, sobretudo no Antigo Testamento, nunca é conhecimento teórico, nunca é conhecimento didático, nunca é conhecimento informativo, nunca é informação sobre Deus, é sempre conhecimento experiencial. É conhecimento porque houve um encontro entre Deus e o ser humano, e Deus se interessou em ir ao encontro do ser humano e então interagir com ele dentro da sua história. Então, conhecimento, palavra usada, o verbo utilizado para conhecer a Deus no Antigo Testamento,
nunca refere-se a conhecimento teórico, sempre refere-se a conhecimento experiencial. E essa é uma das características do pentecostalismo, da fé cristã de expressão pentecostal. Nós defendemos o conhecimento experiencial do Espírito Santo de Deus. Só defendemos o conhecimento experiencial? Não. Nós temos uma escola dominical, nós temos cursos teológicos, nós temos estudos bíblicos, nós temos cultos de doutrina. Então, o pentecostal também estuda de maneira teórica sobre o Espírito Santo de Deus. Mas não só teórica, ele estuda também do ponto de vista prático, do ponto de vista experiencial. E esse ponto de vista experiencial é sempre uma atitude divina, assim como era no Antigo Testamento, de Deus vir ao nosso encontro e se revelar na nossa realidade. Nunca é um conhecimento produzido por nós ou por quem quer que seja. É sempre uma iniciativa divina, partindo da soberania de Deus, vindo ao nosso encontro e se misturando, interagindo conosco, imiscuindo-se na nossa realidade para estar conosco. Então é muito importante que a gente destaque esses parâmetros, né, do nosso curso já de início, para que você saiba que quando nós estivermos falando sobre conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus, o destaque recai primordialmente sobre o conhecimento experiencial, não descartando, obviamente, a importância do conhecimento teórico, mas entendendo que o conhecimento teórico ele é sempre secundário em relação ao conhecimento experiencial, em relação ao conhecimento transformacional que nós experimentamos quando temos um encontro com Deus através do seu Espírito Santo. Então isso é muito importante. O Espírito Santo não surge em Atos capítulo 2. O Espírito Santo está lá no início, na criação, cuidando, né? Ele está zelando pela criação, ele está organizando o caos, colocando ordem no caos. Esse é o trabalho do Espírito Santo até hoje, é colocar ordem naquilo que está desarranjado. Então, dentro desse eixo bíblico, o primeiro destaque recai sobre a dimensão criadora. O Espírito Santo é Deus e participa do processo de criação. Inclusive, é bom que se destaque não apenas o Espírito Santo de Deus, porque como você pode ver no prólogo do Evangelho de João, né, no capítulo 1 do Evangelho de João, nos informa o quarto evangelista que nada do que foi feito se fez sem a atuação do Verbo divino, do Logos, que é o princípio também organizador. O Senhor Jesus Cristo, ele é o princípio criador também. Então, não se exclui ninguém, nenhum membro, nenhuma pessoa da Santíssima Trindade no processo de criação. Inclusive, nós encontramos também o plural majestático, não é? Ao se referir à criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural, chamado de plural majestático, ele comporta, obviamente, as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo a gente encontra já no segundo versículo, já depois de falar de Deus Pai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é muito importante entender que o Espírito Santo de Deus, conquanto tenha sido negligenciado por muitos e muitos anos no estudo da teologia formal, esse fato é um fato denunciado por diversos teólogos ao longo, né, do nosso caminhar. Eles mostram que o Espírito Santo de Deus foi muito negligenciado. E por que o Espírito Santo de Deus foi negligenciado se ele é tão Deus quanto os demais membros da Santíssima Trindade? É uma pergunta que deveria ser feita com muita seriedade e deveria ser respondida também com igual seriedade. É muito importante que nós pentecostais entendamos que o que é que está por trás dessa omissão proposital do estudo da pessoa do Espírito Santo. Porque que a maioria dos tratados de teologia, a partir do século XVI, pouquíssimo fala acerca da pessoa do Espírito Santo. É muito importante entender esse aspecto, porque no início da fé cristã, né, desde os primórdios, o Espírito Santo de Deus estava presente no estudo dos nossos pais da igreja, né, no período
da chamada patrística, né, da teologia patrística. É a teologia que lança as bases de toda a teologia cristã posterior, nesse período que durou, né, que vai do século II até o século V, né, são aí pelo menos 300 a 400 anos de estudo, dividido entre os pais gregos e os pais latinos, entre os pais apostólicos e os pais apologistas. Nós temos o desenvolvimento das doutrinas principais da fé cristã. E essas doutrinas não foram desenvolvidas à parte da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está presente em diversos textos, né, dos pais da igreja. Quando você lê o material da coleção patrística, por exemplo, você vai encontrar o Espírito Santo de Deus abordado em diversos momentos. Ou seja, não se tem estudo teológico, desenvolvimento doutrinário do cristianismo sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Por que que houve uma mudança? Por que que houve, na verdade, uma omissão proposital da pessoa do Espírito Santo? É uma pergunta muito séria, muito grave, que nós precisamos responder. Nós precisamos fazer essa pergunta e nós precisamos respondê-la. E é exatamente por isso que nós estamos aqui falando sobre pentecostalismo. Pentecostalismo é algo que não foi inventado e nem criado nos Estados Unidos. Talvez do ponto de vista de grupo sócio-religioso, nós podemos pensar numa criação muito recente. Porém, do ponto de vista da expectativa, porém, do ponto de vista da perspectiva, porém, do ponto de vista de uma linha que perpassa a Bíblia Sagrada inteira e chega até os nossos dias, o Espírito Santo de Deus, como Deus, está presente desde o início, inclusive no processo da criação. Portanto, nos acompanhe nessa jornada acerca do estudo da pessoa do Espírito Santo de Deus e da fé pentecostal e da teologia pentecostal. Vai ser um prazer e uma alegria. Nós vamos crescer bastante estudando acerca desse aspecto. Portanto, esteja conosco, nos acompanhe nas nossas aulas, porque você ainda vai ver muita coisa interessante acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e um excelente estudo para nós crescermos no conhecimento acerca do pentecostalismo.